Você não serve para nada. É um peso morto. A voz aguda de César cortou o silêncio da manhã na agência bancária. Todos nós já nos sentimos invisíveis, desvalorizados ou humilhados por alguém que se acha superior. Já sentimos aquela dor no peito quando alguém nos julga pela nossa aparência, pelas nossas roupas ou pelo nosso trabalho, reduzindo todo o nosso valor a nada. É uma sensação universal, a de ser diminuído por pura arrogância. Bento, um homem de mãos grossas de tanto trabalhar na roça, com chapéu surrado e botas sujas de terra, ouviu aquelas palavras e apenas respirou fundo. Ele era um criador de gado, um homem simples que só queria resolver um pequeno problema em sua conta. Ele esperou pacientemente por horas, até que o gerente, César, com seu terno caro e cabelo penteado para trás, decidiu fazer dele um exemplo de cliente indesejado. Mal sabia César que aquele velho inútil que ele estava humilhando na frente de todos não era apenas um cliente qualquer. Ele era o convidado de honra, e o presidente daquele banco inteiro, o homem mais poderoso do edifício, estava esperando por ele. O que acontece quando a arrogância bate de frente com o poder silencioso da humildade? A queda foi espetacular. E eu vou contar cada detalhe de como esse gerente aprendeu a lição da maneira mais difícil. Se você acredita que a humildade sempre vence a arrogância, já clique no botão de gostei para ajudar essa história a chegar mais longe. E quero muito saber de onde você está assistindo. Comente aqui o seu nome e o nome da sua cidade, para eu mandar um abraço especial. E, claro, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a história de hoje vai te prender do começo ao fim. A história começa em um dia quente, na fila de um grande banco no centro da cidade. O ar dentro da agência bancária era gelado. Não apenas pela temperatura do ar-condicionado, que parecia estar no máximo, mas pela atmosfera. Era um prédio de vidro e aço, com pisos de mármore polido que refletiam as luzes brancas do teto. Pessoas de terno passavam apressadas, falando baixo em seus celulares, o som dos saltos e sapatos caros ecoando como pequenos estalos no silêncio desconfortável. No canto, perto da porta, estava Bento. Ele se sentia um peixe fora d'água. Suas botas, que eram perfeitas para caminhar no pasto e tocar o gado, pareciam fazer um barulho sujo e inadequado naquele chão limpo. Ele usava sua melhor camisa xadrez, lavada e passada, mas ainda assim, era uma camisa de trabalho. Seu chapéu, um companheiro de décadas, estava em suas mãos, amassado respeitosamente. Ele já estava ali há quase 2 horas. Bento era um homem de paciência. A vida no campo lhe ensinara isso. Você não pode apressar a chuva, não pode apressar a colheita e não pode apressar uma vaca dar cria. Você espera. Você observa. E quando a hora é certa, você age. Mas a paciência de Bento estava sendo testada. Ele só precisava fazer um simples desbloqueio em sua conta. Um problema técnico, disseram por telefone. Coisa que só poderia ser resolvida presencialmente. Então, ele dirigiu sua caminhonete velha por quase 100 quilômetros, acordou antes do sol nascer, apenas para estar ali, sendo observado. As pessoas na fila olhavam para ele. Alguns com indiferença, outros com um leve desprezo. Ele não se encaixava. Ele era o campo no meio da cidade, a terra no meio do mármore. César, o gerente da agência, também observava. De sua sala de vidro elevada, ele via tudo. César era um homem que acreditava na aparência. Ele acreditava que o sucesso tinha um cheiro, um visual, e certamente não era o cheiro de poeira e curral que Bento parecia trazer consigo. César estava tendo um dia ruim. Um grande investidor havia ameaçado retirar seus fundos. O diretor regional estava pressionando por metas impossíveis. E agora, aquele velho. César odiava problemas pequenos. Eles tomavam tempo, não davam lucro. E aquele homem, com sua conta rural minúscula, era a definição de um problema pequeno. Finalmente, depois de mais 30 minutos, o nome de Bento foi chamado. Ele se aproximou da mesa de uma jovem atendente, que mal olhou para ele. Pois não, ela disse, digitando furiosamente. Bom dia, minha filha, disse Bento, com sua voz calma e grave. Eu vim de longe. É que bloquearam minha conta. Eu só precisava. A moça o interrompeu. Documento. Bento entregou. Ela olhou, digitou. Digitou mais. Franziu a testa. Isso aqui é complicado. É um bloqueio de segurança. Vai ter que falar com o gerente. Ela apertou um botão. Senhor César, um cliente para o senhor. Problema de bloqueio.
César suspirou tão alto que o microfone captou. Ele saiu de sua sala de vidro, ajeitando a gravata de seda. Ele caminhou até o balcão, olhando por cima da cabeça de Bento, como se procurasse alguém mais importante. O que é? Ele perguntou, ríspido, não para Bento, mas para a atendente. Bloqueio de segurança. Senhor. Conta rural. Eu não tenho acesso. César finalmente baixou os olhos para Bento. Ele o mediu de cima a baixo. Viu as botas sujas. A camisa xadrez simples. As mãos grossas e calejadas. Um sorriso de escárnio quase escapou de seus lábios. Senhor, disse ele, com uma falsa polidez, esta é uma agência de negócios. Talvez o senhor esteja no lugar errado. Assuntos rurais são resolvidos em outro lugar. Bento manteve a calma. Moço, eu sempre resolvi tudo aqui. Meu filho que abriu essa conta para mim. Ele disse que esta era a melhor agência. Seu filho? César riu. E o que seu filho entende disso? Olhe, eu estou muito ocupado. Não posso perder meu tempo com isso. Ele gesticulou para Bento. Moço, eu só preciso do meu dinheiro. O pagamento dos meus funcionários, insistiu Bento, começando a se preocupar. Foi aí que César perdeu a pouca paciência que tinha. A pressão do dia, o desprezo que sentia por aquele homem simples, tudo veio à tona. Perder tempo? O senhor está me fazendo perder tempo. O senhor acha que pode entrar aqui, com essa roupa, sujando meu piso, e exigir alguma coisa? Nós temos padrões aqui. Clientes importantes. O silêncio na agência era total. Todos os olhos estavam voltados para eles. Bento tentou argumentar. Eu sou cliente. Tão importante quanto qualquer um. Importante, César gritou. A palavra ecoou. O senhor não é nada. Olhe para você. Um velho. Um caipira. Você não serve para nada. É um peso morto. Um inútil. As palavras atingiram Bento como pedras. Seu velho inútil. Bento ficou em silêncio. A humilhação era pública. Ele sentiu os olhos de todos. Ele não abaixou a cabeça. Ele apenas olhou para César, uma profunda tristeza em seus olhos. Ele viu a raiva, a insegurança e o medo por trás da arrogância do gerente. Me desculpe o incômodo, moço, disse Bento, em voz baixa. Vou procurar outro lugar. Ele se virou. Com a mesma dignidade que chegou, ele começou a caminhar para a porta. César bufou, sentindo-se vitorioso, e ajeitou a gravata. Rápido, limpem onde ele pisou, disse para um segurança. O que César não viu foi o celular que Bento segurava discretamente na mão, que não estava desligado. A ligação ainda estava ativa. E ele também não percebeu o carro de luxo, um sedã preto importado com vidros escuros, que acabará de estacionar do outro lado da rua, em local proibido. O motorista do carro observava a porta da agência com uma intensidade assustadora. A tempestade estava apenas começando. Bento empurrou a pesada porta de vidro e o ar quente da rua o atingiu. O contraste com o frio artificial do banco fez sua pele arrepiar. Ele caminhou alguns passos e sentou-se no banco de concreto de um ponto de ônibus, embora não fosse pegar ônibus algum. Ele precisava de 1 minuto. Suas mãos, acostumadas a segurar rédeas e ferramentas pesadas, tremiam um pouco. Não de medo, mas de raiva contida e, mais do que tudo, de decepção. Ele olhou para o celular em sua mão. A tela ainda mostrava a chamada em andamento. Miguel. Ele havia ligado para o filho assim que percebeu que o problema era sério, e Miguel pediu para ele deixar a linha aberta, caso precisasse de ajuda. Miguel estava em uma reunião importante, mas disse, pai, deixe ligado. Se algo acontecer, eu ouvirei. Bento não queria que o filho tivesse ouvido aquilo. Miguel era seu orgulho. O menino que cresceu correndo descalço na fazenda, que estudava à luz de lamparina e sonhava com números e prédios altos. Bento havia vendido uma parte preciosa de suas terras, anos atrás, para pagar a faculdade do filho na capital. Foi o melhor investimento de sua vida. Miguel não era apenas inteligente, ele era bom. Ele tinha o coração da mãe e a determinação do pai. E ele havia subido. Ah, como ele havia subido! Bento levou o telefone ao ouvido. Filho, ele disse, sua voz um pouco rouca. O silêncio do outro lado da linha foi denso. Por um segundo, Bento achou que a ligação tinha caído. Então, ele ouviu uma respiração profunda. Pai. A voz de Miguel era assustadoramente calma. Gélida.
Era a voz que Miguel usava quando estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo de uma empresa. O senhor está bem? Estou, meu filho. Estou bem. Foi só um mal-entendido. Um rapaz mal-educado. Eu ouvi o que ele disse, Miguel falou, e cada palavra parecia pesada. Eu ouvi ele chamar o senhor de inútil. A palavra saiu com dificuldade, como se fosse veneno. Ah, Miguel, não se preocupe com isso. É só um gerente estressado. Eu vou em outra agência. O senhor deve estar ocupado. Pai, Miguel interrompeu, e agora havia um tom de aço em sua voz. Em qual agência o senhor está? O endereço exato. Bento olhou para a fachada de vidro e aço. É aquela grande, na avenida principal. A agência central. César, Miguel disse, e não era uma pergunta. O nome dele é César. Sim. Mas, filho, por favor, não faça nada. Não vale a pena. O rapaz é novo. Ele. Pai. Por favor. Entre na sua caminhonete e volte para a fazenda. Eu vou resolver isso. O seu dinheiro estará na sua conta antes do senhor chegar para o jantar. Eu prometo. Miguel. Eu te amo, pai. Agora, por favor, vá para casa e descanse. Eu cuido disso. A ligação terminou. Bento ficou olhando para o telefone. Ele conhecia o filho. Quando Miguel usava aquele tom, montanhas se moviam. Bento suspirou. Ele não queria causar problemas, mas também sabia que o que César fez não foi apenas um dia ruim. Foi cruel. Ele se levantou, ajeitou o chapéu e caminhou em direção à sua caminhonete. A centenas de quilômetros dali, em um escritório no último andar do prédio mais alto da cidade, Miguel encerrou a chamada. Ele estava em uma sala de conferências com paredes de vidro, cercado por diretores e investidores. Todos o observavam. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam. Ele se levantou lentamente. Senhores, peço desculpas. Um assunto de família urgente acaba de surgir. Um dos diretores, um homem mais velho, tentou intervir. Miguel, estamos no meio da negociação. Miguel levantou a mão, e o diretor se calou. A negociação acabou. Meus termos são finais. Ou vocês aceitam, ou podem se retirar. Ele se virou para sua assistente. Ana, cancele minha agenda para o resto do dia. Mas senhor, a reunião com os acionistas. Cancele, ele repetiu. Ele saiu da sala de conferências e entrou em seu escritório particular. A vista era de tirar o fôlego. A cidade se estendia abaixo dele. Mas ele não via nada. Ele pegou o intercomunicador. Ana, eu quero que você ligue para o diretor de recursos humanos e para o chefe de compliance. Reunião no meu escritório em 2 minutos. E descubra quem é o gerente da agência central. O nome dele é César. Eu quero tudo sobre ele. Cada reclamação, cada avaliação de desempenho, cada postagem em rede social. Eu quero saber a cor da cueca que ele usa. E eu quero isso nos próximos 30 minutos. Ele soltou o botão. Sentou-se em sua cadeira de couro. Ele não era mais Miguel, o filho. Ele era o senhor Miguel, o presidente do conselho de administração do maior conglomerado financeiro do país. O banco onde seu pai fora humilhado era apenas uma das muitas empresas que ele controlava. De volta à agência central, César tomava um café. Ele se sentia bem. Tinha colocado o caipira em seu lugar. Tinha mostrado quem mandava. A atendente que testemunhou a cena olhava com medo e admiração. O senhor foi ótimo, senhor César. Algumas pessoas não se tocam. César sorriu, bebericando o café. É preciso manter o padrão, querida. Padrão. Ele não tinha ideia de que seu nome estava, naquele exato momento, sendo impresso em um relatório confidencial no último andar do prédio mais alto da cidade. Ele não sabia que uma investigação silenciosa e implacável havia acabado de começar. E ele não sabia que o velho inútil que ele expulsou era, de fato, Bento, o pai do presidente. O sistema de Miguel não era apenas grande, era eficiente. Em menos de 10 minutos, o nome César se tornou o foco de uma colmeia digital. O diretor de RH, um homem chamado Tadeu, e a chefe de compliance, uma mulher chamada Beatriz, estavam sentados em frente a Miguel, ambos parecendo muito nervosos. Eles sabiam que Miguel era um chefe justo, mas implacável quando se tratava da reputação da empresa. O que temos sobre ele?
perguntou Miguel, sua voz baixa. Beatriz, a chefe de compliance, foi a primeira a falar, lendo a tela de seu tablet. César, gerente da agência central há 2 anos. Números de desempenho impressionantes. Ele bate metas de captação de investimento consistentemente. Muito ambicioso. Eu não perguntei sobre os números dele, disse Miguel. Eu perguntei sobre ele. Reclamações. Beatriz engoliu em seco. Existem 7 reclamações formais nos últimos 2 anos. Todas de clientes pequenos. Aposentados, pequenos comerciantes, correntistas de baixa renda. E quais foram os temas? Miguel perguntou, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Arrogância. Desdém. Dificuldade em resolver problemas simples, priorizando grandes investidores. Um cliente alegou que ele se recusou a atendê-lo porque ele estava mal vestido. Outra, uma senhora, disse que ele a tratou como ignorante quando ela não entendeu um termo financeiro. E o que foi feito? Perguntou Miguel. Tadeu, o diretor de RH, pigarreou. Bem, Miguel, as queixas foram arquivadas. César traz muito dinheiro para o banco. O diretor regional anterior dele o protegia. Consideramos gênio difícil, focado em resultados. Miguel fechou os olhos por um momento. Gênio difícil. Então, nós toleramos o abuso, desde que a pessoa dê lucro. É essa cultura que eu construí. Não, senhor. De forma alguma, disse Tadeu, apavorado. Beatriz, disse Miguel, abrindo os olhos. Quero as filmagens da câmera de segurança do lobby da agência central. De hoje de manhã. Digamos, das últimas 3 horas. Senhor, isso pode levar um tempo, começou ela. Agora, disse Miguel. Enquanto Beatriz corria para conseguir as imagens, Tadeu permaneceu. Miguel, se me permite. O que exatamente aconteceu? Esse gerente cometeu alguma fraude? Pior, disse Miguel. Ele cometeu o pecado da arrogância. Ele humilhou um homem bom. Um homem que trabalhou mais em um dia do que César em uma vida inteira. A porta se abriu e Beatriz voltou, com o tablet. Consegui. Estou acessando o servidor. Sem áudio, claro, apenas as imagens do lobby. Coloque na tela, ordenou Miguel, apontando para a enorme televisão na parede de seu escritório. A imagem surgiu. O lobby de mármore. Pessoas andando. E ali, no canto, eles viram Bento. Sentado pacientemente. Por horas. Eles avançaram o vídeo. Viam Bento se aproximando do balcão. Viam a atendente chamar o gerente. E então, César apareceu na tela. Mesmo sem som, a cena era devastadora. Eles viram a linguagem corporal de César. O peito estufado, o dedo em riste. A forma como ele gesticulava para as roupas de Bento. Eles viram Bento parado, digno, mas visivelmente abalado. E então, eles viram o clímax. César, o rosto vermelho, gritando. O gesto de saia daqui. E viram Bento se virar e sair lentamente. Miguel assistiu a tudo sem piscar. A sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o ar-condicionado. Ele o expulsou, sussurrou Beatriz, horrorizada. Ele expulsou um cliente da agência. Ele o humilhou, corrigiu Miguel. Ele se virou para Tadeu. Eu quero que você ligue para o diretor regional de César. Diga a ele para estar na agência central amanhã, às 10 da manhã. Diga que é uma auditoria surpresa. Mas ele não deve, sob hipótese alguma, avisar César. E quanto a César? Perguntou Tadeu. Devo preparar a rescisão? Miguel deu um sorriso que não chegou aos olhos. Demitir? Tadeu, demitir seria um presente. Seria fácil. Ele arrumaria outro emprego em um banco concorrente em uma semana, dizendo que buscava novos desafios. Não. O senhor César não será demitido. Ele será reeducado. Miguel se virou para a janela. Beatriz, eu quero um relatório completo da agência central. Não apenas os lucros. Eu quero os custos operacionais, o número de clientes de baixa renda, o tempo médio de espera. Tudo. Sim, senhor, disseram os dois, saindo apressados. Sozinho, Miguel observou a cidade. Ele pensou em seu pai, dirigindo sua caminhonete velha de volta para casa, sentindo-se humilhado. A raiva que sentia era fria e afiada.
Ele não ia destruir César. Ele ia fazer algo muito pior. Ele ia dar a César exatamente o que ele merecia. Enquanto isso, na fazenda, Bento chegou ao pôr do sol. Ele tirou as botas na varanda, lavou o rosto na bica. Sua esposa, Helena, veio ao seu encontro. Como foi na cidade, meu bem? Bento a abraçou. Cansativo. Mas está tudo bem agora. Ele olhou para o campo, para o seu gado. Sabe, Helena, acho que nosso filho construiu algo grande demais. Helena sorriu. Ele construiu o que você o ensinou a construir, Bento. Algo forte. Bento assentiu, mas uma preocupação persistia. Ele não tinha medo do que César tinha feito com ele. Ele tinha medo do que Miguel, em sua fúria protetora, faria com César. A vingança, Bento sabia, era um prato que muitas vezes envenenava quem o servia. Naquela noite, Miguel não dormiu. Ele não revisou relatórios. Ele assistiu aquele vídeo da câmera de segurança. De novo. E de novo. E de novo. A cada vez que via seu pai encolher minimamente sob os gritos de César, seu plano se tornava mais claro. César, por outro lado, dormiu profundamente. Ele sonhou com promoções, bônus e escritórios maiores. Ele não tinha ideia de que, ao nascer do sol, sua vida como ele a conhecia estava prestes a desmoronar. A armadilha estava sendo montada, e o queijo era o próprio ego de César. César chegou ao banco na manhã seguinte sentindo-se no topo do mundo. Ele havia exercido sua autoridade. Ele havia limpado a agência. Ele assobiava enquanto escolhia sua gravata mais cara. O dia prometia ser produtivo. Assim que ele entrou na agência, a jovem atendente do dia anterior correu até ele, o rosto pálido. Senhor César. Bom dia. O diretor regional está aqui. O senhor Tadeu. César parou. Tadeu? O diretor de RH, que agora acumulava supervisão regional. Isso era inesperado. E por que ele não foi avisado? Onde ele está? Perguntou César, sua mente já calculando. Será que o velho caipira fez uma reclamação formal? Impossível. Mesmo que fizesse, não chegaria a Tadeu tão rápido. Na sua sala. Senhor. Ele parece sério. César forçou um sorriso. Ótimo. Deve ser sobre minhas metas. Provavelmente uma promoção. Ele estufou o peito e marchou em direção à sua sala de vidro. Ele abriu a porta. Tadeu. Que surpresa agradável. Se eu soubesse que viria, teria mandado preparar um café especial. Tadeu, que estava de costas, olhando pela janela, virou-se lentamente. Ele não sorriu. Sente-se, César. O tom de voz fez César hesitar. Ele se sentou. Algum problema, diretor? Estamos fazendo uma auditoria surpresa, César, em todas as agências centrais. E a sua é a primeira. Auditoria? Mas meus números são impecáveis. Eu sou a agência mais lucrativa da região. César protestou, sentindo uma pontada de pânico. É exatamente por isso que estamos aqui, disse Tadeu, com uma voz neutra. Queremos entender sua metodologia. O que faz de você um gerente tão focado em resultados? Naquele exato momento, o telefone de César tocou. Era o interfone da recepção. Senhor César, desculpe interromper, mas o presidente está aqui. César congelou. O quê? O presidente. Que presidente? O presidente do conselho. O senhor Miguel. Ele está na recepção. E ele não está sozinho. O sangue de César gelou. O presidente. Aqui? Na sua agência. Isso não era uma auditoria. Era um evento. Uma honra. Sua mente disparou. O pânico foi substituído por uma onda de euforia e ego. Eles vieram reconhecê-lo. Tadeu estava aqui para preparar o terreno. César se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Tadeu. Você sabia disso? O presidente. Aqui. É pela minha performance, não é? Eu sabia. Ele correu para a porta, ajeitando a gravata freneticamente. Rápido, todos. Alinhem-se. Sorriam. O presidente está aqui. Ele rompeu pelo lobby, com Tadeu logo atrás, parecendo um homem a caminho da forca. César viu Miguel. Ele era exatamente como nas fotos da revista interna. Alto, imponente,
vestindo um terno que provavelmente custava mais que o carro de César. César correu, a mão estendida. Senhor presidente, que honra indescritível. Bem-vindo à minha agência. Eu sou César, o gerente. É um prazer. Miguel levantou a mão, e o gesto simples silenciou César instantaneamente. A mão de César ficou pendurada no ar, sem ser apertada. Ainda não, César, disse Miguel, sua voz calma cortando o silêncio do banco. Estamos esperando meu convidado de honra. César piscou, confuso. Convidado de honra? O senhor, o prefeito. Não, disse Miguel. Naquele momento, a porta de vidro da agência se abriu novamente. O segurança, vendo Miguel, correu para abri-la. E por ela passou Bento. Ele não estava com as roupas de trabalho de ontem. Usava uma calça de linho bege e uma camisa de botão azul clara, simples, mas limpa e passada. Não usava chapéu. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás. Ele parecia um senhor distinto. Mas, inconfundivelmente, era o mesmo homem. O velho inútil. César olhou de Miguel para Bento. De Bento para Miguel. A semelhança nos olhos. O queixo firme. A calma. A mente de César se recusava a processar. Não. Não podia ser. Ele riu, um riso nervoso e agudo. Senhor presidente, que piada curiosa. Este senhor esteve aqui ontem causando problemas. Eu tive que... Causando problemas, repetiu Miguel, seu olhar se fixando em César. Bento caminhou lentamente até ficar ao lado de Miguel. Ele olhou para César, não com raiva, mas com uma espécie de pena. César gaguejou. Mas, ele é um criador de gado. Um caipira. Sim, ele é, concordou Miguel. Ele é Bento, o melhor criador de gado que eu conheço. Miguel se virou para o pai. Na frente de toda a agência, dos clientes e dos funcionários paralisados, ele abraçou Bento. Pai, que bom que o senhor chegou. Desculpe o trânsito. O senhor aceita um café? Um café seria bom, meu filho, disse Bento, dando um tapinha nas costas de Miguel. A palavra pai ecoou no mármore. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas. César cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Ele procurou apoio, mas não havia nenhum. Seus joelhos fraquejaram. Pai? O mundo de César, construído sobre aparências, hierarquia e desprezo pelos pequenos, acabará de implodir. O velho inútil era o pai do homem que era, literalmente, dono de tudo ali. Miguel se virou para César, que estava branco como papel. O sorriso de Miguel havia desaparecido. César, eu acredito que o senhor já conhece meu pai. Mas eu gostaria de fazer as apresentações formais. Este é Bento, o homem que me ensinou tudo sobre trabalho duro e respeito. E, por acaso, o fundador da conta número 3 deste banco. O senhor, por outro lado, o senhor é o gerente que chamou de inútil. César abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava olhando para o abismo, e o abismo estava olhando de volta para ele. Tadeu, disse Miguel, sem tirar os olhos de César. Reúna todos os funcionários na sala de conferências. Agora, o senhor César tem uma nova oportunidade de carreira para discutir. A sala de conferências da agência parecia ter encolhido. Os 20 funcionários da agência estavam espremidos, ombro a ombro, em pé contra as paredes. Ninguém queria se sentar. A tensão era palpável. Na frente da sala, em pé, estavam Miguel e Bento. Tadeu, o diretor regional, estava a um canto, parecendo um aluno que espera o resultado da prova. E no centro da sala, em uma cadeira solitária, estava César. Ele era o foco de todos os olhares. Ele tremia. O suor manchava sua camisa cara. Ele tentava olhar para Miguel, mas seus olhos inevitavelmente desviavam para Bento, o velho criador de gado que agora parecia ter a altura de um gigante. Miguel começou a falar, sua voz calma, mas preenchendo cada canto da sala. Bom dia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Miguel. Eu sou o presidente do conselho. Eu não costumo visitar agências. Eu acredito que meus gerentes estão fazendo o trabalho para o qual foram contratados. Eu acredito em metas, em resultados. Mas, ele fez uma pausa. Acima de tudo, eu acredito em respeito. Ele caminhou lentamente pela sala. Este banco não foi construído apenas com dinheiro.
Ele foi construído com o suor de pessoas como meu pai, Bento. Pessoas que acordam antes do sol, que trabalham a terra, que constroem este país. Pessoas que confiam em nós para guardar o fruto do seu trabalho. Cada centavo naqueles cofres representa o sonho de alguém. Ele parou na frente de César. E ontem, nesta agência, um de nossos gerentes decidiu que o sonho de um homem não valia nada. Decidiu que, por causa das botas sujas e das mãos calejadas, aquele homem era inútil. César finalmente encontrou a voz. Era um sussurro patético. Senhor presidente. Miguel, eu não sabia. Eu juro, se eu soubesse que ele era seu pai, eu teria tratado como um rei. Foi um erro. Um terrível, terrível erro. O silêncio que se seguiu à declaração de César foi ainda mais pesado. Miguel olhou para Bento, e Bento balançou a cabeça lentamente, com tristeza. Miguel se voltou para César. Obrigado, César. Você acabou de confirmar exatamente o que eu temia. César piscou, confuso. O quê? Seu erro não foi como você tratou meu pai, disse Miguel, sua voz ficando mais alta. Seu erro é acreditar que você só deve tratar bem as pessoas se elas forem o pai do presidente. O problema é que você tem 2 pesos e 2 medidas. Você tem um sorriso para o rico e um grito para o pobre. Você acredita que seu trabalho é julgar quem merece respeito. Miguel se virou para os outros funcionários. E vocês? Vocês viram. Vocês ouviram. E o que fizeram? Ficaram em silêncio. Alguns, eu soube, até riram. Vocês são cúmplices da cultura que este homem criou aqui. Os funcionários olharam para o chão. A vergonha era visível. Esta agência, continuou Miguel, a agência central, a mais lucrativa, é um fracasso. É um fracasso moral. E isso, para mim, é pior do que um fracasso financeiro. César começou a chorar. Lágrimas de pânico. Por favor, não me demita. Eu tenho família. Eu faço qualquer coisa. Eu peço desculpas. Ele se virou para Bento. Senhor Bento, me perdoe. Por favor. Eu fui um tolo. Bento, que estivera em silêncio o tempo todo, deu um passo à frente. O choro de César parou. Moço, disse Bento, sua voz grave enchendo a sala. Eu aceito suas desculpas. Um suspiro de alívio varreu a sala. César olhou para Bento com esperança. Mas, continuou Bento, pedir desculpas para mim é fácil. Eu estou aqui. O difícil é o Senhor se perdoar pelo que fez. E mais difícil ainda, é o Senhor mudar. Bento se virou para Miguel. Filho, você já fez o que precisava. Já deu o recado. Agora, o que vai ser? Miguel olhou para César, que parecia um animal encurralado. Demitir você, César? Como eu disse ao Tadeu, isso seria muito fácil. Você não aprenderia nada. Não. Eu tenho algo muito melhor em mente. Miguel fez um sinal para Tadeu. César, você é um homem focado em resultados, correto? Ambicioso. Gosta de desafios. César assentiu, sem entender. Ótimo. Porque eu estou lhe dando uma promoção. A partir de hoje, você não é mais o gerente da agência central. Você é o gerente de projetos especiais. César quase se permitiu ter esperança. Projetos especiais? Sim, disse Miguel. Seu primeiro projeto especial é a Agência do Vale Seco. O nome pairou no ar. Vale Seco. Não era uma agência. Era um posto de atendimento. No meio do nada. A 200 quilômetros da cidade, acessível apenas por estrada de terra. A agência com o menor número de clientes e 0 de lucro. O lugar para onde mandavam os funcionários que estavam prestes a se aposentar ou que haviam cometido um erro grave. Era o exílio. Vale Seco, repetiu César, incrédulo. Mas, não há nada lá. A internet mal funciona. Os clientes são o quê, César? Pressionou Miguel. Criadores de gado, agricultores, pessoas como meu pai, pessoas inúteis. A ficha caiu. Isso não era uma promoção. Era uma sentença. Você não pode fazer isso, gritou César, o desespero tomando conta. Eu já fiz, disse Miguel. Você começa amanhã. E seu desempenho será avaliado de perto. Seu trabalho não será mais captar milhões. Será garantir que a Dona Maria,
que mora no sítio, consiga receber a aposentadoria dela sem problemas. Será ajudar o Sr. João a conseguir o financiamento para comprar sementes. E seu primeiro grande cliente. Miguel sorriu para Bento. Seu primeiro cliente será o Sr. Bento. Ele precisa de um desbloqueio de conta. E eu faço questão que você vá até a fazenda dele, pessoalmente, para resolver. A humilhação era completa. César teria que ir até a casa do homem que ele humilhou, como um servo, para fazer o trabalho mais básico que uma atendente poderia ter feito. César baixou a cabeça. A luta havia acabado. Ele estava quebrado. Sim, senhor. Ótimo, disse Miguel. Tadeu, providencie a transferência. E quanto ao resto de vocês, ele disse aos funcionários, a partir de hoje, esta agência está sob nova direção. E a nova regra é simples. Tratem cada cliente que entra por aquela porta como se ele fosse o meu pai. Porque, para mim, ele é. A viagem para o Vale Seco foi um pesadelo. César, que estava acostumado com seu sedã importado com ar-condicionado e bancos de couro, teve que usar um carro básico da frota do banco. O carro não tinha nada. A estrada, depois dos primeiros 50 quilômetros de asfalto, transformou-se em um caminho de terra vermelha, esburacado e poeirento. A poeira era o pior. Ela entrava por cada fresta do carro, cobrindo o painel, seu terno caro e seu cabelo com uma camada fina e avermelhada. Ele teve que dirigir com os vidros fechados, e o calor lá dentro era sufocante. César levou quase 4 horas para percorrer os 200 quilômetros. Quando ele finalmente viu a placa de Bem-vindo ao Vale Seco, ele quase chorou. Mas o vilarejo era ainda mais deprimente do que ele imaginava. Uma rua principal, um posto de gasolina, uma venda e a agência. A agência era uma pequena casa de tijolos, pintada de um azul desbotado, com uma única porta e uma janela. O logotipo do banco estava enferrujado. Ele estacionou o carro. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo canto de cigarras e o vento seco. Ele saiu do carro e a poeira grudou em seus sapatos italianos. Ele entrou. O interior era escuro. Havia um único ventilador de teto girando lentamente, sem fazer muito efeito contra o calor. Atrás de um balcão de madeira gasto, estava uma senhora, que devia ter seus 60 e poucos anos, tricotando. Ela levantou os olhos. Pois não, moço? Se perdeu. Eu sou o novo gerente, disse César, sua voz falhando. A senhora, Dona Elvira, soltou uma gargalhada. Gerente? Aqui? Moço, aqui só tem eu. Eu sou a atendente, a faxineira e a segurança. E não temos gerente há 5 anos, desde que o último foi embora e nunca mais voltou. Pois agora tem, disse César, jogando sua pasta na mesa poeirenta. Eu fui transferido. Dona Elvira o olhou de cima a baixo. Ela era perspicaz. Vira muitos como ele. Transferido. É? Da cidade grande. Fez coisa errada. Foi. Moço? Brigou com quem não devia. César não respondeu. Ele olhou para o computador no canto. Parecia uma peça de museu. Como é a internet aqui? Ele perguntou. Vai e vem. Mais vai do que vem. Ela riu. Hoje, por exemplo, tá sem sinal desde de manhã. A tempestade de ontem derrubou a antena. Sem internet, César entrou em pânico. Como vamos trabalhar? A gente espera, moço. A gente anota no papel. Amanhã, quem sabe, volta. César sentou-se na cadeira de madeira, que rangeu sob seu peso. Ele colocou a cabeça entre as mãos. Isso era o inferno. Era uma prisão. Miguel o havia enviado para morrer profissionalmente em um lugar onde o tempo havia parado. Os dias se arrastaram. A primeira semana foi a pior. César tentou implementar protocolos de eficiência. Dona Elvira ria. Moço, aqui o protocolo é o seguinte. O cliente chega, a gente oferece café. O resto, a gente vê depois. Os clientes eram diferentes. Eram agricultores, criadores de gado. Eles não vinham falar de investimentos ou fundos. Eles vinham pagar contas, sacar a aposentadoria. E eles queriam conversar. Queriam falar sobre a seca, sobre o preço do milho, sobre o nascimento de um bezerro. César era rude, impaciente. Não tenho tempo para isso. Próximo. Mas eles não iam embora. Eles apenas olhavam com paciência, como Bento havia olhado. Calma, moço.
A pressa é inimiga da perfeição. No final da primeira semana, César estava à beira de um colapso. Ele estava sujo, suado e frustrado. Ninguém o respeitava ali. Eles o viam como uma piada da cidade grande. Enquanto isso, na fazenda, Bento e Miguel almoçavam na varanda. Miguel havia tirado alguns dias de folga, algo que não fazia há anos. Ele estava de bermuda e camiseta, ajudando o pai a consertar uma cerca. Então, disse Bento, casualmente, enquanto comia um pedaço de queijo: "Como está o rapaz?" "O César." Miguel deu de ombros. "Está no Vale Seco. Aprendendo." "Vale Seco é duro," disse Bento. "A terra é seca. O sol é quente. Ou você aprende a se dobrar, ou você quebra." "Ele precisa quebrar um pouco, pai. O orgulho dele é muito grande." Bento balançou a cabeça. "Ninguém aprende quebrando, Miguel. A gente aprende se curando. Você colocou ele lá por raiva. Por vingança. Mas e agora?" Miguel ficou em silêncio. A pergunta do pai o atingiu. E agora? Ele tinha vencido. Ele havia protegido seu pai. Mas a que custo? Ele tem que resolver seu problema, pai. Ele vai até aí amanhã. "Eu sei," disse Bento. "Estou esperando por ele." No dia seguinte, César recebeu a ordem de Tadeu: "Vá à fazenda do senhor Bento. Resolva o desbloqueio. Pessoalmente. E leve o formulário de financiamento do trator." Miguel fez questão. César engoliu em seco. A humilhação final. Ele pegou o carro da agência. Ele dirigiu mais 30 quilômetros em uma estrada ainda pior. Quando chegou ao portão da fazenda, ele teve que descer e abrir a porteira manualmente. Ele sujou as mãos de graxa. Ele viu Bento na varanda, sentado em uma cadeira de balanço, esperando por ele. César caminhou até a varanda, a pasta na mão, o coração batendo forte. Ele se sentia pequeno. "Bom dia, senhor Bento." "Bom dia, moço," disse Bento, calmo. "Demorou. Pensei que o senhor tinha se perdido." "A estrada é ruim," murmurou César. "É, mas a gente se acostuma. Sente-se. Dona Elvira me disse que o senhor não está tomando café. Aceita um?" César olhou para o homem que ele havia chamado de inútil. O homem que ele havia humilhado publicamente. E esse homem estava lhe oferecendo café. "Eu aceito. Obrigado." Bento serviu o café. O silêncio se estendeu. César não sabia o que dizer. Ele pegou a pasta. "Eu vim pelo seu desbloqueio. E o financiamento do trator." Bento pegou a xícara. "O desbloqueio pode esperar. O trator também. Antes, me diga, moço, como está a vida no Vale Seco?" César olhou para o café. E, pela primeira vez, ele não mentiu. Ele não tentou fingir. "É horrível," disse ele, sua voz embargada. "É solitário. Ninguém me respeita. Eu sou um fracasso." Bento balançou na cadeira. "Engraçado. Foi exatamente assim que eu me senti quando o senhor gritou comigo na sua agência. Sozinho. Fracassado. Inútil." César levantou os olhos, as lágrimas brotando. "Eu sei. Senhor Bento, eu sinto muito. O que eu fiz, não tem desculpa." Bento observou por um longo tempo. Não tem. Mas o que importa não é o que o senhor fez. É o que o senhor vai fazer agora." César não entendeu. "O que eu vou fazer? Eu vou apodrecer no Vale Seco." "Ou," disse Bento, "o senhor pode começar a trabalhar. O senhor é gerente, não é? Então, gerencie. Aquele povo do Vale Seco precisa de ajuda. A antena de internet vive caindo. Os empréstimos demoram meses. A dona Elvira está sobrecarregada." César ficou em silêncio, processando. "Meu filho," continuou Bento, "ele é muito inteligente. Mas ele é cabeça dura. Ele te mandou para o Vale Seco como um castigo. Mas eu acho que pode ser uma oportunidade." "Oportunidade?" César riu sem humor. "Sim. A oportunidade de ser útil de verdade. Não para bater metas de milhões. Mas para ajudar a dona Maria a comprar o remédio dela. Para ajudar o João a comprar semente. O senhor me acha inútil. Mas eu alimento pessoas. O que o senhor faz, César? Além de usar ternos caros?"
A pergunta atingiu César com mais força do que o grito na agência. O que ele fazia? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o pasto. Eu não sei mais. Ótimo, sorriu Bento. Esse é o primeiro passo. Agora, termine seu café. E depois, vamos desbloquear minha conta. Temos muito trabalho a fazer. Pela primeira vez em semanas, César sentiu algo diferente. Não era esperança. Era um propósito. Ele pegou os formulários. Certo, senhor Bento. Vamos ao trabalho. César não voltou para a cidade naquela noite. A conversa com Bento se estendeu. O criador de gado, vendo a confusão nos olhos do gerente, decidiu que a lição precisava ser mais prática. O senhor não vai resolver meu problema aqui, sentado na varanda, moço. O problema da conta é só papel. O problema real é o senhor entender como o dinheiro funciona de verdade. Antes que César pudesse protestar, Bento levou em sua caminhonete velha. Eles não foram para o Vale Seco. Eles foram para o outro lado da propriedade, para os fundos da fazenda. Lá, um grupo de homens estava trabalhando, consertando uma cerca danificada pela última chuva. Aqueles são meus funcionários, disse Bento. João, Pedro e o jovem Tiago. O dinheiro que estava bloqueado na minha conta era o pagamento deles. Eles têm família. Eles contam com isso. César observou os homens. Eles trabalhavam sob o sol quente, rindo e conversando. Trabalho pesado, manual. Eu pago a eles toda sexta-feira, disse Bento. Eles não têm investimentos. Eles têm contas para pagar. Quando meu dinheiro bloqueia, a vida deles para. É isso que o senhor não entendeu na agência. Para o senhor, era um problema pequeno. Para mim, era comida na mesa de 3 famílias. César sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia pensado nisso. Para ele, clientes eram números em uma tela. Metas a serem batidas. Bento levou de volta para a sede da fazenda. Agora, vamos resolver o problema. Eles se sentaram na cozinha. Bento pegou o telefone. Ligou para a agência do Vale Seco. Dona Elvira? Sou eu, Bento. Estou aqui com o gerente novo. Sim, ele mesmo. Ele parece meio perdido. Passe o telefone para ele. Preciso que ele fale com o pessoal de suporte. Vou guiando daqui. Por 1 hora, César, o gerente arrogante da capital, foi guiado por um criador de gado e por uma atendente de vilarejo. Bento explicava os termos técnicos que o suporte pedia, traduzindo banco Cs para o português claro. Pergunte sobre a trava de segurança rural. Diga a ele para verificar o protocolo 45B. César ficou chocado. Como o senhor sabe de tudo isso? Bento sorriu. Meu filho me ensinou o básico. Ele disse, pai, nunca confie em alguém que usa palavras difíceis para explicar coisas simples. Geralmente, é para esconder que eles não sabem o que estão fazendo ou para te passar para trás. Então eu aprendi. Finalmente, depois de muita luta, a conta foi desbloqueada. César desligou o telefone, exausto. Pronto, disse Bento. Viu? Não doeu. Agora, continuou o velho, sobre o trator. César pegou os formulários de financiamento. Certo. Eu preciso dos seus documentos, comprovantes. Bento interrompeu. Eu tenho tudo isso. Mas não é assim que fazemos aqui. O senhor quer me vender um financiamento? Então o senhor precisa ver porque eu preciso do trator. Bento levou César até o galpão. Mostrou a ele o trator antigo, quebrado. Este aqui não aguenta mais. Se eu não arar a terra na próxima semana, perco a janela de plantio do milho. Se eu perder o milho, não tenho como alimentar o gado no inverno. Se o gado emagrecer, eu perco dinheiro no leilão. E se eu perder dinheiro? O senhor não paga o banco, completou César, começando a entender o ciclo. Exatamente, disse Bento. Seu trabalho, moço, não é me vender um financiamento. É garantir que eu possa continuar produzindo, para que eu possa continuar pagando. Nós estamos no mesmo barco. O senhor só esqueceu que quem rema é o povo daqui. Eles trabalharam nos formulários ali mesmo, na poeira do galpão. César explicou as taxas. Bento negociou. Pela primeira vez, César não estava tentando empurrar um produto. Ele estava tentando resolver um problema.
Ele encontrou uma linha de crédito rural que César nem sabia que existia, com juros mais baixos, específica para renovação de maquinário de subsistência. Quando terminaram, o sol estava se pondo. O senhor vai ficar para o jantar, moço, disse Bento. Não foi um convite, foi uma afirmação. Durante o jantar, um ensopado simples, mas delicioso, feito por Helena, César estava quieto. Ele comeu mais do que comia há semanas. O senhor aprendeu alguma coisa hoje, César? Perguntou Bento. César limpou a boca. Eu acho que sim. Eu acho que eu estava fazendo tudo errado. Sim, estava, concordou Bento. Mas o bom de estar errado é que é fácil começar a fazer certo. Basta querer. Naquela noite, César dormiu em um quarto de hóspedes na fazenda. Ele não sonhou com bônus ou escritórios maiores. Ele sonhou com tratores e ciclos de colheita. Na manhã seguinte, Bento acordou antes do sol nascer. Vamos. O senhor tem que voltar para o Vale Seco. Seu trabalho está esperando. Quando César chegou à agência do Vale Seco, Dona Elvira o esperava com café. O senhor parece diferente, moço. A poeira da fazenda do Bento faz bem. César, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso genuíno. Bom dia, Dona Elvira. Qual é o primeiro problema que temos que resolver hoje? A antena da internet, gerente. A antena. Certo, disse César, tirando o paletó e arregaçando as mangas. Vamos ligar para a companhia telefônica. E se eles não resolverem, eu vou subir naquele telhado e arrumar aquela antena eu mesmo. Dona Elvira riu, mas havia um novo respeito em seu olhar. O gerente da cidade grande estava, finalmente, começando a trabalhar. Mas, enquanto César encontrava sua nova realidade, Bento tinha uma preocupação. Ele olhou para o jornal que o entregador havia deixado. Na seção de economia, uma pequena nota chamou sua atenção. Grupo de investidores estrangeiros aumenta a participação no conglomerado financeiro. O nome do conglomerado era o de Miguel. Bento franziu a testa. Ele conhecia o filho. Miguel era brilhante, mas era um lutador solitário. E, às vezes, os maiores touros são pegos quando acham que estão mais seguros. Ele pegou o telefone, mas não ligou para Miguel. Ele ligou para Tadeu, o diretor regional. Tadeu? É o Bento, o pai do Miguel. Preciso de um favor. Enquanto César descobria o significado do trabalho manual no Vale Seco, a vida de Miguel na capital estava se tornando um inferno corporativo. A pequena nota que Bento leu no jornal era apenas a ponta do iceberg. O grupo de investidores estrangeiros era, na verdade, uma fachada para um único homem, um bilionário implacável conhecido no mercado como o Barão. O Barão era famoso por aquisições hostis. Ele comprava empresas que iam bem, despedaçava-as e vendia as partes pelo maior lance, sem se importar com os funcionários, a história ou o legado. E agora, ele havia colocado os olhos no conglomerado de Miguel. Miguel estava em seu escritório, noite adentro, cercado por advogados e analistas. Ele está comprando ações no mercado aberto, Miguel, disse um dos advogados. Ele já tem quase 20%. Ele está sendo agressivo. Ele quer uma cadeira no conselho. Ele não quer uma cadeira, rosnou Miguel. Ele quer a mesa inteira. Ele acha que somos um alvo fácil. Um banco construído sobre valores familiares. Ponto. Ele cuspiu as palavras. Ele está espalhando rumores, disse uma analista. Que você é instável. Que você mistura negócios com emoções pessoais. A história da sua visita à agência central vazou. Eles estão usando isso contra você. Dizendo que você rebaixou um gerente lucrativo por causa de uma briga de família. Miguel bateu na mesa. César era um câncer. Eu o removi. Para o mercado, você parece errático, disse o advogado. O Barão está usando isso. Ele está dizendo aos acionistas que o banco precisa de uma liderança firme e impessoal. Ponto. Miguel sentia o cerco se fechar. Ele construiu o banco com base nos princípios de seu pai: confiança, comunidade, longo prazo. O Barão era o oposto: lucro rápido, terra arrasada. O Barão estava oferecendo um preço altíssimo pelas ações. Muitos acionistas minoritários, pessoas que estavam com o banco há anos, estavam sendo tentados a vender. Se o Barão chegasse a 30%, ele poderia forçar uma assembleia e tentar tomar o controle. Nós temos que lutar, disse Miguel. Liguem para nossos acionistas mais leais. Precisamos garantir seus votos.
Estamos tentando, disse a analista, mas muitos deles são pequenos. São difíceis de rastrear. Muitos deles nem são da capital. Enquanto isso, no Vale Seco, a vida de César havia mudado. Ele e Dona Elvira haviam feito uma revolução. Ele passou uma semana inteira ao telefone, usando seu tom de gerente arrogante da capital, mas desta vez contra a companhia telefônica. E, para o choque de todos, uma equipe técnica apareceu e instalou uma nova antena de internet de alta velocidade. O moço é bom de briga, quando quer, disse Dona Elvira, impressionada. Com a internet funcionando, César começou a cavar. Ele viu os relatórios que chegavam de Tadeu. Ele viu as notícias sobre a aquisição hostil. Ele sabia quem era o barão. Todos no mercado sabiam. Ele também viu os relatórios de sua antiga agência, a Central. Depois que ele saiu, o caos se instalou. O substituto não tinha pulso firme. Os grandes investidores, que gostavam da arrogância de César, desde que não fosse direcionada a eles, estavam nervosos. Os números estavam caindo. César sentiu uma pontada de satisfação. Mas então, ele olhou ao redor. Olhou para o Vale Seco. Ele havia começado a mapear a região. Havia centenas de pequenos produtores, como Bento, que não tinham conta em banco. Eles eram invisíveis para o sistema. Ele estava trabalhando em um projeto para criar agentes bancários, usar os donos das vendas locais como correspondentes, para que os agricultores não precisassem viajar quilômetros. Ele estava genuinamente animado com isso. Foi quando Tadeu ligou. Não era uma ligação oficial. César. A voz de Tadeu estava cansada. Eu não devia estar te contando isso. Mas o garoto está se afogando. O presidente, perguntou César. O barão está comendo ele vivo. E a história sobre você e o pai dele vazou. Estão pintando Miguel como um tirano mimado. E você, bem, você é a vítima. César ficou em silêncio. Vítima? Sim. Os advogados do barão estão até tentando entrar em contato com você. Querem seu depoimento. Querem que você diga como foi injustamente rebaixado. César olhou pela janela. Ele viu o senhor João, um agricultor, amarrando o cavalo na frente da agência. Diga ao barão que eu estou ocupado. César, isso pode ser sua passagem de volta. Se você ajudar o barão, ele te trará de volta para a capital. Com um bônus. César pensou em Bento. Pensou no café na varanda. Pensou na humilhação, mas também na lição. Tadeu. Eu não trabalho para o barão. E eu não trabalho mais para o Miguel. Eu trabalho para o Vale Seco. Ele desligou o telefone. Mas ele não conseguia parar de pensar. Salvar o banco. O banco que Miguel construiu. O banco que o humilhou. O banco que, ironicamente, lhe deu um propósito. Ele abriu seu computador. Ele tinha uma ideia. Uma ideia louca. Uma ideia que nasceu do que Bento lhe ensinou. Enquanto Miguel tentava salvar seu banco ligando para milionários em coberturas, César começou a fazer uma lista. Uma lista de nomes que ninguém na capital jamais tinha ouvido falar. Ele digitou um e-mail para Tadeu. Assunto: um exército que ninguém vê. Tadeu, Miguel está procurando apoio nos lugares errados. O barão está comprando ações. Mas nós temos algo que ele não pode comprar. Os fundadores. Eu preciso de uma lista. Agora. Tadeu recebeu o e-mail de César e quase o descartou. Fundadores? Que fundadores? Mas a insistência de César o fez cavar. Ele foi aos arquivos mortos, os registros empoeirados de antes da digitalização. E lá ele encontrou. Nos estatutos originais do banco, escritos por Miguel e seu pai Bento, anos atrás, havia uma cláusula obscura. A cláusula do fundador. Para proteger o banco de aquisições como a que estava acontecendo, a cláusula dizia que qualquer mudança de controle acionário exigia 75% dos votos. Mas, e este era o detalhe, se os clientes fundadores, definidos como os primeiros 100 clientes a abrir contas rurais nos primeiros 5 anos do banco, votassem em bloco, o voto deles teria peso de ouro, valendo o dobro. O barão e seus advogados de cidade grande nunca teriam visto isso. Eles estavam contando ações. Eles não estavam contando história. Tadeu ligou para César. Você é um gênio, César. Um gênio louco. Mas temos um problema. A maioria desses 100 clientes, ou já se foi, ou seus registros estão desatualizados. E muitos deles estão espalhados por áreas rurais.
Eu sei, disse César, sua voz cheia de uma nova energia. É por isso que você vai me dar um helicóptero. Enquanto Miguel lutava sua batalha em salas de reunião, César e Bento iniciaram a campanha mais improvável da história corporativa. Bento não confiava em helicópteros, pássaro de metal barulhento. Então eles foram na caminhonete de Bento, com César ao lado, seu laptop aberto e conectado a um roteador móvel que ele exigiu de Tadeu. Bento era o mapa. César era a logística. O próximo da lista, disse César. Joaquim. Fazenda Água Fria. Ele tem 0,01% das ações. Conheço, disse Bento. Joaquim é teimoso. Ele não vai assinar nada para um homem de terno. Eu não estou mais de terno, disse César, apontando para sua camisa polo empoeirada e suas novas botas, compradas na venda do Vale Seco. Eles chegaram na Fazenda Água Fria. E a cena se repetiu dezenas de vezes. Bento descia. Joaquim, como vai a família? Eles conversavam sobre gado, sobre a chuva, sobre a vida. Então, Bento apontava para César. Este é o César. Ele é do banco. Mas não é dos ruins. Ele é o que arrumou a internet no Vale Seco. Isso dava a César uma abertura. E ele não falava como um gerente. Ele falava como Bento ensinou. Senhor Joaquim, tem um homem na cidade grande querendo comprar o banco do nosso menino, o Miguel. Se ele comprar, ele vai fechar as agências pequenas. Ele vai subir as taxas. Ele não se importa com o milho ou com o trator. Ele só quer o dinheiro. Nós precisamos da sua assinatura para impedi-lo. Não era sobre ações. Era sobre comunidade. César e Bento viajaram por 3 dias seguidos. Eles dormiram em redes, comeram em cozinhas de fazenda. César, o homem que reclamava do ar-condicionado, estava agora atravessando riachos a pé porque a caminhonete não passava. Ele viu a realidade por trás dos números que ele costumava desprezar. Ele viu a Dona Maria, cuja aposentadoria ele agora entendia que era a única fonte de renda da casa. Ele viu o Sr. João, que usou o empréstimo do trator para ajudar a colher a safra do vizinho. Ele não estava salvando o banco de Miguel. Ele estava salvando o banco deles. Enquanto isso, em seu escritório, Miguel estava derrotado. Eles conseguiram, disse ele a Tadeu pelo telefone. O barão convocou a assembleia de acionistas para amanhã. Ele tem 48% confirmados. Ele só precisa de mais 3%. Ele vai conseguir. Acabou. Não vá tão rápido, presidente, disse Tadeu, um sorriso em sua voz. Acho que temos uma surpresa para o barão. Apenas, tente aguentar firme até às 10 horas da manhã. O dia da assembleia chegou. O auditório estava lotado. O barão e sua equipe de advogados de terno escuro sentaram-se na primeira fila. Miguel estava no palco, pálido, parecendo um rei prestes a ser deposto. O barão pediu a palavra. Senhoras e senhores, vamos ser rápidos. Os números do Sr. Miguel são fracos. Sua liderança é emocional. Eu ofereço eficiência. Eu ofereço lucro. Eu tenho 48% dos votos. Peço que a Assembleia vote pela minha indicação ao Conselho e pela destituição do atual presidente. A votação começou. Os acionistas da cidade grande votaram com o barão. O placar estava 48% a 40%. Os 12% restantes eram de acionistas menores, muitos dos quais não estavam presentes. Acabou. Miguel. O barão sorriu. Eu ganhei. Espere, gritou Tadeu, da parte de trás do auditório. Falta computar os votos dos clientes fundadores. O barão riu. Clientes fundadores? Que piada é essa? Eles não existem. Naquele momento, as portas duplas do auditório se abriram. Não foi um executivo que entrou. Foi César. Ele estava sujo de terra vermelha. Sua camisa estava rasgada. Ele não dormia há 72 horas. E atrás dele vinha Bento. E atrás de Bento, vinha Joaquim, da Água Fria. E Dona Elvira, do Vale Seco. E dezenas de outros agricultores, criadores de gado, donos de venda. Homens e mulheres com chapéus na mão e dignidade nos olhos. O auditório ficou em silêncio. O cheiro de poeira e trabalho encheu o ar climatizado. Quem diabo são essas pessoas? Perguntou o barão, levantando-se. César caminhou até o microfone no palco. Ele olhou para Miguel, que observava chocado. Ele olhou para Bento,
que lhe deu um leve aceno de cabeça. Estas pessoas, disse César, sua voz rouca, mas firme, são os donos deste banco. O barão estava lívido. Isso é um circo. Segurança. Tirem esses invasores daqui. Eles não são invasores, disse Miguel, levantando-se. Ele olhou para César e para seu pai, e pela primeira vez naquele dia, um traço de esperança surgiu em seu rosto. Eles são acionistas. César pegou o microfone. Ele não era mais o gerente arrogante. Ele não era o exilado patético. Ele era um homem que havia encontrado seu lugar. Senhor Barão, disse César, eu sei que o senhor é um homem de números. Então, vamos aos números. O senhor tem 48% das ações ordinárias. Mas o senhor se esqueceu de ler os estatutos. A cláusula fundadora. Os advogados do barão começaram a sussurrar freneticamente, procurando em seus tablets. Estes, César gesticulou para o grupo de agricultores, são os clientes fundadores. Juntos, eles detêm apenas 4% das ações do banco. Mas, de acordo com o estatuto, o voto deles tem peso de ouro. O voto deles vale o dobro. O que significa que os 4% deles, na verdade, valem 8%. O barão ficou pálido. Além disso, continuou César, eu e o senhor Bento passamos os últimos 3 dias visitando cada um dos acionistas rurais que o senhor ignorou. As pessoas que o senhor e seus analistas acharam que eram pequenas demais para contar. Ele ergueu uma pasta grossa. Eu tenho aqui as procurações de mais 20% dos acionistas minoritários. Pessoas que confiam em Bento. Pessoas que confiam em suas comunidades. Pessoas que não querem vender seu legado para um especulador. César se virou para a mesa de votação. Os clientes fundadores e os acionistas rurais, representando um total de 24% das ações, com o voto de ouro dos fundadores, votam em bloco. E nós votamos contra a aquisição e pela permanência de Miguel como presidente. O auditório explodiu. A matemática era simples. Os 40% de Miguel, mais os 24% rurais, somavam 64%. O barão, com seus 48%, que agora eram irrelevantes, havia perdido. O barão olhou para César. Você era minha vítima. Você deveria estar do meu lado. César sorriu. Eu fui rebaixado para o Vale Seco. A pior coisa que já me aconteceu. E acabou sendo a melhor. O senhor deveria tentar, barão. A poeira faz bem. Derrotado, o barão e sua equipe saíram do auditório sob os olhares silenciosos dos agricultores. Os acionistas cercaram Miguel, parabenizando-o. Mas Miguel abriu caminho entre eles. Ele não foi até os investidores. Ele não foi até os advogados. Ele foi até César. Os 2 homens se olharam. Começou Miguel. Eu ouvi o que você fez. Pela internet. Pelo Vale Seco. E, agora isso. Eu devia um favor ao seu pai, disse César, simplesmente. Ele me deu café quando eu merecia veneno. Miguel então se virou para seu pai. Ele não disse nada. Na frente de todo o conselho, dos investidores e dos acionistas, o presidente do banco abraçou seu pai, o criador de gado. Obrigado, pai, sussurrou Miguel. O senhor me salvou. Não, filho, disse Bento, dando um tapinha nas costas dele. Nós salvamos a nós mesmos. E, ele piscou para César, tivemos uma boa ajuda do nosso novo gerente de campo. Miguel riu. Ele se virou para César. Gerente do Vale Seco. Eu acho que isso não é mais suficiente para você. Na verdade, presidente, disse César, eu meio que me apeguei ao lugar. Dona Elvira faz um ótimo café. Eu tenho uma ideia melhor, disse Miguel. O que você acha de diretor de operações rurais? Sua base, onde você quiser. Seu trabalho, encontrar mais vales secos e fazê-los prosperar. E seu assistente será o gerente da agência central. Ele precisa aprender sobre poeira. César estendeu a mão. Eu aceito. Miguel apertou a mão dele. Bem-vindo de volta, César. De verdade, desta vez. Meses depois, a vida havia encontrado um novo ritmo. A agência central tinha um novo gerente, um jovem que começava cada dia perguntando: como podemos ajudar os pequenos clientes hoje? Miguel ainda presidia o banco,
mas ele passava menos tempo em salas de reunião e mais tempo no campo, visitando as agências rurais. E César? César se tornou uma lenda. Ele nunca mais usou um terno italiano. Ele era o homem do banco que andava de botina e entendia de ciclos de colheita. Ele e Dona Elvira agora comandavam uma rede de agências rurais que eram as mais lucrativas, não em milhões, mas em lealdade. Em uma tarde quente, Miguel visitou a fazenda do pai. Eles estavam na varanda, observando o pôr do sol. O trator novo, comprado com o financiamento que César aprovou, arava a terra ao longe. Ele está fazendo um bom trabalho, disse Bento, referindo-se a César. Ele aprendeu com o melhor, disse Miguel, olhando para o pai. Sabe, filho, disse Bento. Dinheiro é como esterco. Se você empilhar em um só lugar, ele fede. Mas se você espalhar, ele faz as coisas crescerem. Miguel sorriu. O velho inútil havia, mais uma vez, ensinado ao presidente do banco a lição mais valiosa de todas. O valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele cultiva. E Bento cultivava o respeito.